Bom dia, pessoal. Bom, meu nome, na verdade, é Nicola Tripaldi, e sem o S. E eu sou especialista em fluidos de troca térmica na Eastman. Tá? O intuito da palestra de hoje é passar algumas dicas, alguns conceitos que são bastante interessantes na hora de analisar o custo de um sistema de troca térmica, ao invés de apenas considerar o preço do material. Então, ter mais ferramentas para conseguir fazer uma comparação com o intuito de otimizar o desempenho do sistema de troca térmica e evitar consequências caras, que é o jeito que a gente entende que é necessário para reduzir os custos operacionais. A gente vai fazer uma breve introdução. Vamos ver os requisitos básicos do sistema térmico. Depois, a seleção do fluido e o custo operacional. O que é eficiência na transferência de troca térmica. Vamos fazer algumas considerações sobre saúde, segurança e meio ambiente. E falar um pouco do suporte técnico e fazer as conclusões. A Eastman é uma empresa global de especialidades químicas, tem cerca de 15 mil funcionários ao redor do mundo e 50 unidades produtivas. O faturamento em 2015 foi de cerca de 10 bilhões de dólares e temos, inclusive, plantas aqui no Brasil. O terminal e a marca de fluidos de troca térmica tem mais de 50 anos no mercado e fornecemos e somos líderes na parte de fluidos sintéticos para altas temperaturas. Hoje, oferecemos o maior portfólio, tanto para aquecimento como para refrigeração, para diversas aplicações. A faixa de temperaturas é muito abrangente e a maior hoje oferecida no mercado, que vai de menos 115 até 400 graus. E o nosso portfólio tem também fluidos de grau alimentício. Mas, entrando mais no específico da apresentação, quando a gente olha para o gerenciamento de custos, o que precisaria ser considerado, e muitas vezes não é considerado, é partir dos requisitos do projeto, da seleção do fluido, os requisitos do fluido térmico, fazer as considerações sobre saúde, segurança e meio ambiente, e depois entram todos os custos operacionais, onde entra também a eficiência térmica e o suporte técnico, que pode ser um grande diferencial para a minimização dos custos, especialmente na parte de troubleshooting. E, finalmente, também precisa considerar o descarte do fluido e a reposição. Então, quanto maior for a vida útil, a expectativa de vida útil de um fluido, menores vão ser os custos relacionados ao descarte e à reposição da carga total. E isso é, idealmente, um ciclo que pode ser muito mais estendido, dependendo da característica do fluido e de como o sistema é operado. Os requisitos básicos de um sistema de troca térmica são dados principalmente pelo processo. Em termos de materiais, os principais materiais utilizados vão ser aço ao carbono, para equipamentos e também tubulações. E, se a gente for olhar os componentes básicos, a gente tem aquecedor, um tanque de expansão, uma bomba e filtros, que são opcionais. Essa é a configuração mais simples de sistema de troca térmica. Há, claramente, configurações bem mais complexas, inclusive configurações onde podem ser utilizados fluidos que trabalham em fase vapor. E, no caso específico, o sistema vai ser bastante diferenciado e a própria circulação do fluido vai seguir outras regras. No caso específico, não vai ser necessário bombeamento, dependendo do tipo de sistema. Em relação aos componentes, os filtros a gente viu que são componentes opcionais. Porém, a nossa recomendação é sempre considerar a utilização de filtros em bypass para ficar operando durante o normal processo do seu sistema e remover os sólidos do fluido térmico.
que podem ser tanto produtos de oxidação e de degradação do fluido, como também resíduos metálicos, relacionados tanto a resíduos que foram deixados após a instalação, startup da planta, ou também a operações, ações de manutenção, ou também relacionados a problemas de corrosão dentro do sistema. Idealmente, o fluxo através do filtro deve ser de cerca de 1 a 2% do fluxo total do fluido no sistema. Também é importante minimizar o risco de vazamentos e o risco de incêndio. Isso pode ser feito minimizando o número de flanges e conexões mecânicas. E, como dica para minimizar o risco de incêndio, é o de utilizar isolamento com vidro celular, em vez dos materiais comumente utilizados, quais lá de rocha, lá de vidro ou silicatos. Então, por essa razão, a gente, pelas características do vidro celular, a gente acaba sugerindo a utilização desse tipo de isolamento. Em relação à seleção do fluido, do custo operacional, o custo inicial, que vai ditar a escolha do fluido, é basicamente derivado da exigência de processo. Ou seja, temperatura máxima, a temperatura mínima, e também a compatibilidade com o processo. Inclusive, a gente oferece esse serviço de justamente fazer a compatibilidade do fluido térmico com os fluidos de processo ou materiais de processo, justamente para evitar que, em caso de vazamentos, tenha surpresas não sempre agradáveis. E, após isso, temos o desempenho de longo prazo, onde entra o custo operacional do dia a dia. Então, relacionados principalmente a esse tópico, temos estabilidade térmica e oxidação, que podem mudar muito as características do fluido. Na hora de fazer a escolha do fluido térmico, é importante considerar a estabilidade térmica, porque quanto maior for a estabilidade, menor vai ser a degradação. Quanto menor a degradação, menor a taxa de reposição e justamente os custos relacionados à reposição de fluido térmico. É importante também, caso se tenha uma nova aplicação, uma nova instalação, também avaliar o desempenho do fluido em aplicações semelhantes, para ter realmente uma ideia, além dos dados teóricos, do desempenho mesmo de um fluido na prática. Em relação à estabilidade térmica, os principais produtos de degradação são os leves e os pesados, que são produtos com baixo ponto de ebulição ou alto ponto de ebulição, e também, que é sugerido pelo nome em português, leves, são também os componentes com baixo peso molecular ou os pesados com alto peso molecular. É importante que esses componentes sejam analisados. Então, realmente, esses únicos parâmetros podem dizer a respeito da degradação do fluido. Qualquer outro tipo de parâmetro apenas dá indicações secundárias e realmente não é suficiente para identificar qual seria a melhor gestão do fluido. Então, no caso específico, um fluido que foi analisado e foi detectado um nível de leves elevados, pode ser tratado fazendo uma eliminação por evaporação através do tanque de expansão. Esse processo também é chamado de degasificação. Os leves também, além dos testes que podem ser feitos em laboratório, o que pode sugerir do ponto de vista operacional, que tem um conteúdo elevado, são problemas relacionados à cavitação de bomba e golpes mecânicos. Os pesados, em vez, ficam no sistema. São produtos geralmente insolúveis em óleos minerais e acabam aumentando a viscosidade e também fenômenos de fouling, que são todos os fenômenos relacionados a depósitos de resíduos sólidos nas tubulações e nos equipamentos. Por essa razão, é muito importante, também na hora de escolher um fluido, saber qual é a expectativa de geração de leves e de pesados e fazer um monitoramento para fazer a correta gestão.
Outro fenômeno que a gente viu relacionado à estabilidade térmica é a oxidação. Todos os fluidos, numa temperatura a partir dos 150 graus, são sujeitos a ter fenômenos de oxidação. Isso pode criar problema com sólidos, também geração de ácidos fracos, produtos geralmente insolúveis, também podem favorecer a formação de pesados, que são produtos solúveis no próprio óleo térmico, e de fouling, são os depósitos que acabam até gerando problemas de entupimentos e intubulações. Os óleos sintéticos têm uma resistência à oxidação de 10 a 100 vezes mais alta do que fluidos com base mineral. Uma coisa importante é que os fluidos sintéticos não têm nenhum tipo de aditivo contra a oxidação. Na verdade, a molécula foi estudada justamente para ela já ter essa característica. Então, não há necessidade de fazer aditivação desses tipos de fluidos. Uma dica para evitar e reduzir os fenômenos de oxidação é colocar uma atmosfera inerte, que é o chamado procedimento de inertização do sistema, geralmente no tanque de expansão, para evitar que justamente o fluido térmico entre em contato com oxigênio a altas temperaturas. Um parâmetro importante que precisa ser considerado também na hora de escolher o fluido de troca térmica é a análise do coeficiente global de transferência térmica. Também análises mais detalhadas podem ser feitas caso o coeficiente de troca térmica seja comandado pelo lado do processo ou pelo lado do fluido térmico. Se for pelo lado do fluido térmico, qualquer tipo de melhora ou qualquer ponto a favor do coeficiente global de troca térmica do fluido térmico vai dar um resultado significativo para o processo total. Também é importante analisar, na hora do projeto do sistema, que ele tenha uma vazão adequada, porque se a velocidade do fluido diminuir, a transferência de calor será menor, podendo afetar o desempenho. Isso é bastante claro nesse desenho, onde tem um fluxo com alta velocidade, com fluxo turbulento totalmente desenvolvido, e, do outro lado, à direita, um fluxo laminar ou parcialmente turbulento. A gente vê que a barreira que o calor tem que atravessar para fazer a troca térmica é mais alta. E isso faz com que, realmente, eu tenha perdas dentro do meu sistema. Também a viscosidade tem um impacto significativo no desempenho do sistema. A paridade de outros parâmetros, um aumento de cerca de 10% de viscosidade, significa uma diminuição de eficiência de cerca de 3 a 4%. E aqui a gente vai ver por que é importante também analisar outros parâmetros para saber como que a viscosidade pode ser mantida sob controle e fazer com que a gente não tenha esse tipo de perda de eficiência devido ao aumento de viscosidade. Aqui a gente, à esquerda, consegue ver o aumento da viscosidade por causa do aumento de pesados no fluido térmico. E à direita a gente vê o efeito dos sólidos na viscosidade. Então, quanto maior for o meu conteúdo de sólidos, maior vai ser a viscosidade, menor vai ser a eficiência do meu sistema. E, da mesma forma, quanto maior for o nível de pesados no sistema, maior vai ser a viscosidade e também vai diminuir a eficiência do meu processo. Em relação a considerações sobre saúde, segurança e meio ambiente, o que precisa considerar é detalhadamente cada tipo de fluido e a química de cada fluido. E, a esse respeito, é importante identificar os limites de exposição pessoal, seguir critérios de higiene industrial, quais são as práticas em caso de vazamentos para a contenção. Também,
fazer uma análise de risco em relação à liberação de fluido e também o risco de incêndio, ter todos os sistemas de segurança necessários no sistema e, finalmente, fazer considerações sobre o descarte do fluido térmico usado quando ele chegar no fim de vida útil. A gente falou em relação ao suporte técnico. A gente identifica como diferencial na hora de escolher um fluido de troca térmica justamente o suporte técnico e considerar ele um ativo significativo. Principalmente porque quem trabalha com fluido térmico enfrenta questões diárias que um usuário normal não necessariamente consegue experimentar. Especialmente se a gente vê um turnover muito alto de empresas e até, isso é bastante comum aqui no mercado brasileiro, pessoas que realmente não conseguem ter um acompanhamento, um conhecimento específico sobre fluidos de troca térmica. Muitas vezes, em muitas empresas, a parte de fluidos de troca térmica fica embaixo da parte de lubrificação. E fluido térmico é um produto muito diferente, com característica muito diferente do que um fluido lubrificante. Até em termos de análise, as análises de um fluido térmico são análises diferenciadas em relação a um fluido lubrificante. E esse entendimento não é sempre muito bem claro. Então, é muito importante poder ter acesso a esse tipo de conhecimento, que são os especialistas na parte de fluidos de troca térmica, porque o fato de ter acesso a experiências com diversos sistemas de troca térmica faz com que tenha realmente ativos significativos de casos parecidos e ter também as soluções já prontas para que o cliente, o usuário final, tenha uma possibilidade de solução do problema muito mais rápida e efetiva. A gente considera que um serviço de suporte técnico deve incluir avaliação sobre as interações químicas a partir da parte de projeto do sistema, fazer análise sobre os fluidos em uso e também, não apenas análise, mas as recomendações e as ações corretivas necessárias caso elas sejam identificadas. Também passar todas as informações sobre critérios de higiene industrial, se necessário, fazer revisões de projeto visando aumentar a confiabilidade, a segurança e também a eficiência de sistemas existentes e ter um programa de treinamento para os operadores e os engenheiros das fábricas. Realmente acaba sendo difícil atribuir um valor a esse tipo de serviço, a esse tipo de conhecimento. Mas o que a gente entende é que isso pode aumentar realmente significativamente o valor de uma proposta de fornecimento de fluidos de troca de calor. Passando ao tipo de análise que são feitas em relação ao fluido de troca térmica, as análises principais, padrão, são viscosidade, os sólidos insolúveis, a acidez, a umidade, os leves e os pesados. Como a gente já falou, os itens mais importantes que dizem realmente a respeito da degradação do fluido são os leves e os pesados. Qualquer outro tipo de análise, pontos de fulgor, vaso aberto, vaso fechado, análise de cor, densidade, realmente acaba não sendo tão interessante e importante para qualificar a qualidade de um fluido de troca térmica. Às vezes acontece que fluidos de troca térmica são analisados exatamente com os mesmos parâmetros de fluidos lubrificantes. E aí a gente começa a ver um monte de dados e informações até sobre conteúdo de materiais metálicos que realmente não são interessantes para um fluido de troca térmica. Então, agradecendo pela atenção e também já indo para as conclusões, o que a gente enxerga como minimização do custo total de operação de um sistema que utiliza fluido térmico é justamente seguir boas práticas já a partir da fase de projeto. Então, baseado nos parâmetros de processo, fazer a escolha e a seleção do fluido de troca térmica e
dessa forma, tendo já da fase de projeto ou da fase de revisão de um sistema já existente, todos esses parâmetros considerados, será possível justamente minimizar o custo total do sistema e, assim, alcançar a expectativa de vida útil do fluido, minimizar o potencial de vazamento do fluido. Vai ser, dessa forma, possível utilizar sistemas de segurança essenciais para o sistema e garantindo a segurança do mesmo, e garantir também para os usuários, os operadores e os trabalhadores das fábricas um ambiente de trabalho seguro e saudável. E também conseguir maximizar a eficiência térmica do processo. Uma frase aqui que queria apenas compartilhar com vocês é que qualquer evento inesperado que cause a perda de ativos, tempo de produção ou ponha em risco a vida das pessoas, pode facilmente representar um maior custo de sistema. Então, é realmente essencial projetar e operar adequadamente o sistema, de modo a operar de forma segura, o mesmo, e evitar ou minimizar as consequências desses eventos. Bom, pessoal, a mensagem que a gente queria passar hoje era essa. Eu agradeço pela atenção de vocês. E a gente está aqui fora com o nosso distribuidor, que é a MCD. Então, se tiver qualquer tipo de dúvidas, podem procurar a gente, que a gente vai ser bem feliz de responder as questões de vocês. Obrigado.